Você já chegou no final do ano e percebeu que os seus objetivos eram exatamente os mesmos do ano anterior? A mesma meta de emagrecer, o mesmo plano de guardar dinheiro, a mesma promessa de melhorar os relacionamentos, o mesmo projeto na gaveta. E não, você não é preguiçoso, você não é incompetente, você tentou, às vezes você até começou. O problema não é você, o problema é que você tá dependendo da coisa mais instável que existe pra te mover, que é a força de vontade, a animação, motivação externa. Como você já sabe que esse vídeo vai te ajudar muito, já curte o vídeo e também se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. Toda semana tem episódio novo para te inspirar a viver melhor, a ser melhor, para você, para o seu time, para sua família e para o mundo. Existe uma diferença fundamental entre pessoas que chegam onde querem e as pessoas que ficam tentando chegar. E eu já te contei que força de vontade não é um dos fatores, simplesmente porque força de vontade é um recurso finito. Você acorda com uma quantidade dela todos os dias e ela vai sendo consumida. A cada decisão que você toma, a cada ação que você faz. E o que separa quem de fato avança de quem fica parado é que quem avança não depende de ficar tomando decisão. Eles já decidiram antes, construíram um sistema. E grava essa palavra. Sistema, porque é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo e é isso que vai facilitar a sua vida, confia em mim. Sistema é uma série de ações encadeadas que produz um resultado, e esse resultado independe de como você está se sentindo naquele dia. Por exemplo, você vai pegar um piloto de avião, ele não tá voando no feeling, ele tem um checklist. Um cirurgião, ele não abre você e ele fala, a minha intuição está dizendo que é por aqui para operar este paciente. Ele tem um protocolo a ser seguido. E é exatamente por isso que o avião não cai toda hora e que cirurgia não vira catástrofe toda hora. Porque existem sistemas que garantem a execução. E mais, que garantem a qualidade dessa execução. Quando você tem um sistema, você tira a decisão de um campo emocional e as coisas ficam mais leves. Aí o resultado para de depender do seu humor, da sua vontade, deixa depender de você estar afim ou não. Basicamente, a falta de sistema justifica tanta meta que dá errado, tanta coisa que não é atingida, que vai se repetindo por 10 anos consecutivos. Montar meta é muito bom, é muito fácil, porque o papel aceita tudo. Mas o que mais dá trabalho é montar um sistema que permita que você chegue lá. A meta é um destino, enquanto um sistema é o caminho. E você pode saber exatamente aonde você quer chegar e mesmo assim nunca chegar lá. Se você não tiver construído como você vai chegar e se mover todo dia, você vai falhar. Pensa comigo, quantas pessoas que tu conhece que sabem o que precisam fazer, mas elas não fazem? E essa pessoa pode ser você, tá tudo bem. Pessoas que sabem que precisam dormir melhor, pessoas que sabem que precisam parar de gastar mais do que elas ganham, sabem que precisam ter conversas mais honestas nas relações. Sabem que precisam parar de se tratar mal. E é aqui que eu justifico a minha famosa frase de que não é o conhecimento que te liberta, e sim a ação que você faz a partir do conhecimento que você adquiriu. Você pode ler 12 livros no ano e isso não mudar em nada a sua vida. Você só estocou informação. Você sabe, mas você não age quando tem a oportunidade. E a ação consistente acontece quando você para de ficar dependendo de inspiração. Você começa a depender de uma estrutura. E hoje eu vou te dar 5 sistemas. Um sistema para cada área que define a qualidade da sua vida, e você vai sair desse vídeo sabendo montar pelo menos um deles. Já vai valer a pena, porque você vai poder trabalhar em efeito dominó, inclusive. Você mexe numa peça e ela impacta as outras, de consequência. Então, olhando para esses 5 sistemas que a gente vai ver agora, eu quero que você pense em Pareto, na regra dos 80-20. Não pense em abarcar os 5 sistemas agora de cara, mas pense em qual deles que vai ter mais impacto em outras áreas a partir do momento que você começa a trabalhar nele. Bora lá? Nós vamos começar pelo mais básico e pelo mais negligenciado e que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz. Aí um belo dia você tem um problema de saúde e você vem dizer, nossa, do nada me deu isso aqui. Do nada. Então sim, nós vamos começar com saúde, porque tudo que você vai fazer nos próximos 4 sistemas depende da qualidade do que acontece aqui com você primeiro, tá bom?
Você não consegue tomar boas decisões sem dormir bem. Você não consegue ter energia para as suas relações se você não se sente disposto fisicamente. Você não consegue construir uma carreira sustentável e que não te leve pro buraco se você estiver operando dentro de um corpo que tá o tempo todo esgotado e saturado. Uma hora a conta chega. A maioria das pessoas trata a saúde como se fosse consequência. Então, eu cuido quando sobrar tempo. E você já sabe, o tempo ele não sobra. Então, para esse episódio, eu dividi o sistema de saúde aqui em 3 pilares. O primeiro deles é sono, com horário fixo. Eu sei que quando eu falo isso, você quer sair correndo e fechar esse vídeo, mas por favor, fique aqui. Eu não tô te pedindo um sono perfeito. Eu tô te pedindo o máximo de rotina possível dentro do seu contexto. Definir um horário para dormir, definir um horário para acordar, e então você constrói a sua rotina a partir desses horários e não o contrário. A maioria das pessoas tá deixando para dormir a hora que as coisas acabam, mas não é assim que a banda toca. O seu ritmo circadiano, que é o ritmo da sua natureza, ele não compreende esse estilo de vida e ele não consegue se ajustar de uma maneira saudável. É muito mais inteligente você ajeitar a sua rotina, a sua natureza e ficar parando de agir no improviso. O sono é base de tudo. Assim, se me perguntassem qual que é a prática mais negligenciada e subestimada do planeta Terra, eu certamente diria que é o sono. Você ficaria impressionado de saber as maravilhas que podem acontecer na sua vida a partir do momento que você de fato leva o sono a sério. O segundo ponto vai ser movimento com hora marcada e não quando der. O exercício físico que não tá no calendário, ele não vai acontecer, é simples assim. O meu marido, ele tem um modus operandi que eu admiro muito, que é o seguinte: ele trata a atividade física com a mesma seriedade e disciplina que ele trata o trabalho. Uma vez, ele me disse assim: olha, é muito simples. Assim como eu preciso aparecer no meu trabalho todos os dias, tal horário, eu também preciso aparecer na academia. Pronto! Olha como que isso simplifica muito a vida. E não precisa ser academia 5 vezes por semana. Precisa ser alguma coisa que você coloque no calendário e que tenha hora para você começar. Uma caminhada de 30 minutos 3 vezes por semana, de uma maneira consistente, é muito melhor do que 7 vezes por semana na academia. Aí daqui a pouco vem uma semana inteira sem ir e você se sente culpado, se boicotando, sem conseguir manter uma rotina perfeita. Então é muito importante que você foque no possível e não no ideal. Combinados? Qual que é o possível de ser feito? Não o ideal, não o que as pessoas do Instagram estão pregando e te entubando goela abaixo. O terceiro é a alimentação sem improviso. Você quer diminuir o doce, mas aí você vai no mercado e compra uma cacetada de porcaria toda vez. Você quer comer mais saudável, mas você tem o iFood instalado no seu celular, mandando cupom toda hora e você fica comprando umas comidas meio ruim. Você enche a geladeira de comida, mas você não pensa antecipadamente no que você quer comer. Aí você abre a geladeira e você procura aquilo que te dá menos trabalho, nem que seja um pote de azeitona às vezes. E aí você fica tomando decisões emocionais na hora de comer. E essas decisões emocionais raramente serão boas decisões. Aqui você vai montar uma estrutura básica, que é o quê? O que você come no café? O que você almoça? O que você come ali durante a sua semana? O que você tem em casa? E aí você tira esse peso de ter que pensar no que você vai comer só na hora de comer. A saúde, ela não pode ser uma meta para você de quando chegar o verão. Ela precisa ser um sistema de vida. Se você não respeita o corpo e a mente que te carregam o dia inteiro, honestamente, todo o resto aqui vai ficar mais difícil, tá bom? Vamos agora pro nosso segundo sistema, e esse aqui incomoda muita gente, porque a maioria das pessoas ainda acha que problema financeiro é uma questão de falta de dinheiro. Na maioria dos casos, é uma questão de falta de sistema. Eu sempre digo que Deus nunca vai te dar mais daquilo que você não sabe administrar no pouco. Então, se você faz mau uso do pouco tempo que você tem, quando você tiver mais tempo, só vai ser mais tempo para você jogar fora. Se você faz mau uso do tanto de dinheiro que você tem, quando você tiver mais, você só vai exponencializar isso. O dinheiro sem destino, ele vai sumir sempre, independentemente de quanto entra. Você já teve aquela experiência de que parece que quanto mais eu ganho, mais eu gasto? É exatamente isso. Então, o improviso financeiro, ele funciona da seguinte forma. Seu salário cai, você paga o que tá vencendo, gasta no que aparece ali, e no final do mês tu olha pro teu extrato sem entender o que aconteceu, e aí você descobre que
que 10 Ubers de R$ 30 dava 300. Então o sistema financeiro ele tem uma lógica muito simples que é a seguinte: antes de você gastar, esse dinheiro ele já tem um destino. Então assim que ele entra, uma parte vai de reserva de emergência, vai de investimento e de preferência de maneira automática. Eu vou te contar o que a minha mãe fez quando eu era estagiária e eu fui efetivada. Eu ganhava R$ 800 no estágio e sendo efetivada eu passei a ganhar R$ 1.200. Limpo, a diferença entre um e outro era ali uns R$ 300. Sabe o que a minha mãe fez? Minha mãe me fez um consórcio de automóvel no valor de R$ 310. Ela já sabia que eu dava conta de viver naquele patamar de R$ 800 por mês ali na época, né? Eu tinha 18 anos e pouca visão de construir alguma coisa, então ela fez o que achava mais prudente, que foi forçar uma reserva financeira automática, que já era debitado da minha conta. Inclusive foi assim que eu comprei o meu primeiro carro alguns anos depois. Sem isso, eu provavelmente ia ter gasto em cerveja e batata frita, que era o meu hiperfoco de universitária aos 18 anos. Então você precisa definir um sistema desse tipo, tá? Aí a outra parte vai para gastos físicos e outra parte para o que você chama aí de qualidade de vida, seja seu lazer, experiência, comprar roupa, sei lá o que te faz feliz. Você não precisa ter uma planilha, uma parada, tipo uma engenharia aeroespacial, assim, ó. Você só precisa ter uma regra muito clara que você vai seguir todo mês, sem precisar ficar tomando a decisão de novo. Já automatiza isso. Eu costumo dizer que a parte do corpo que mais dói é o bolso, simplesmente porque a ansiedade financeira, ela consome muita energia mental nossa. Quem já passou por dificuldade financeira sabe que isso te rouba a paz de espírito. E tá cheio de gente se colocando nesse ciclo vicioso de propósito. Todo mês é a mesma coisa. Dito isso, organizar as finanças não é só uma questão de dinheiro, e sim de clareza mental e de saúde mental. Nosso terceiro sistema é carreira, e aqui a gente vai falar o bom português. A maioria das pessoas não constrói carreira, elas estão reagindo à carreira. Aparecem oportunidades, e aí elas aceitam ou não. Surgem problemas e elas saem apagando incêndio. Chega no fim do ano e elas percebem que estão no mesmo lugar, simplesmente não assumem o papel de protagonismo perante o próprio trabalho. Aí vão deixando a vida levar, vão dependendo da sorte e vão sempre olhando para os louros das outras pessoas e pensando: ah, mas pro fulano é mais fácil. Se você tá nesse time, isso acaba agora. O sistema de carreira, aqui ele vai ter 2 componentes. O primeiro é um bloco semanal de desenvolvimento. Então, 1 horinha por semana, no mínimo, você vai se dedicar a aprender algo que te leva para onde você quer chegar. Precisa ser intencional e não uma coisa que aparece por acaso. Você vai pensar naquilo que o seu eu do futuro vai precisar. Esse bloco precisa estar no seu calendário, com horário agendado e é inegociável, igual a reunião que você tem no trabalho. Inclusive, tem uma mentorada minha que, recentemente, ela compartilhou uma situação com a gente que, mesmo sendo mãe solo de 2 meninas pequenas, ela reservou na agenda 2 noites por semana para ela estudar. E o que parecia a princípio uma missão impossível, na verdade gerou um efeito cascata dentro da casa dela. E as filhas dela estão usando esse mesmo horário como exemplo e parando para estudar enquanto a mãe está estudando. Então elas estão se dedicando aos próprios estudos e tarefas. É lindo demais. O segundo ponto é a revisão trimestral em relação à sua direção. Então, a cada 3 meses ali, você precisa se perguntar: poxa, onde eu tava? Onde eu tô? Onde eu quero estar daqui 3 meses de novo? E eu não tô falando de você fazer um planejamento complexo ou uma tentativa de premonição. É muito mais você ter uma conversa com você mesmo com regularidade para garantir que você tá se movendo de maneira intencional e não só se mantendo ocupado com qualquer coisa. É aquela famosa frase que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então depois, meu querido, você não vai reclamar do lugar para onde a vida te levou, sendo que você se colocou lá. Esse sistema, inclusive, ele funciona para qualquer área, não só carreira. E se você é gestor numa empresa, dono de negócio, funcionário público ou privado, ou você está construindo uma carreira autônoma, o princípio ele sempre vai ser o mesmo. É ter intenção antes do esforço, porque você se esforçar sem direção, você está jogando energia fora. O nosso quarto sistema e talvez o mais negligenciado, na verdade aqui, ó, isso aqui é pau a pau com saúde na questão de negligência, porque as pessoas acham que relação boa é uma relação espontânea, mas ela não é, especialmente nos dias de hoje. Relação boa é uma relação com atenção intencional, ou seja, a gente precisa
do mínimo de estrutura ali. Porque quando a vida tá cheia, caótica, as nossas relações, elas sempre vão saindo da lista em primeiro lugar. Ah, quando der eu vejo minha família, agora eu tô muito ocupado, quando der a gente marca, quando der a gente se reúne. A vida tá muito, caótica agora. Ano que vem a gente vê isso. Não, a gente com certeza vai se encontrar. E aí a gente vai dizendo isso todo ano. Só que é perigoso porque você não para de se importar com as pessoas. Você simplesmente para de se fazer presente. E as relações que não têm presença simplesmente não existem. Tem relações que vão acabar não porque alguém fez alguma coisa errada, mas simplesmente porque as pessoas deixaram de se fazer presentes. Eu vou te trazer 3 práticas dentro desse sistema de relações. A primeira é você ter um tempo protegido com aquelas pessoas que realmente importam. Então, uma noite do casal, jantar em família, um encontro com os amigos no calendário, com frequência definida. Não é esse negócio de quando der. Isso não tira a espontaneidade, tá? Você ainda pode marcar coisas espontâneas. Mas o problema tá justamente em você viver naquela de vamos marcar! E aí, ninguém marca nada. Assim você vai garantir que o mínimo aconteça mesmo quando tudo tá muito corrido. Se lembrando aqui do propósito de sistemas, é que você construa sistemas para que as outras coisas aconteçam em volta dele. Então, dentro de um sistema de relacionamentos onde eu protejo o tempo com quem importa, e isso já está na minha agenda, quer dizer que os meus outros compromissos e afazeres, eles vão acontecer em volta desse sistema que eu construí. E não o contrário, que é, se der tempo eu cuido disso, que é o motivo que você falha nas suas metas. Segunda prática é o contato ativo com pessoas que você quer manter perto. Não espera a vida juntar vocês por um acaso num mesmo lugar. Tu manda mensagem, tu liga, propõe, você alimenta a relação. Um oizinho ali pra saber como é que a pessoa tá. Uma mensagem bonitinha de bom dia, um desejo que Deus te abençoe naquele dia. Eu não tô falando pra você se sobrecarregar com os seus relacionamentos. Porque assim, se você pensar em mandar uma mensagem boa pra alguém que você ama, mesmo só pra dar um oi, é um peso. Então talvez aquela pessoa não seja uma pessoa que você queira tanto assim manter na sua vida. A terceira prática é a revisão do estado das suas relações importantes. Então, com certa regularidade, é bem importante você revisar o estado das suas relações. Poxa, tem alguma conversa que tá pendente? Tem alguma coisa que eu preciso dizer, eu tô enrolando? Tem algum convite que eu quero fazer e ainda não fiz? Tem alguma relação que eu tô mantendo e eu deveria me afastar? Essa parte é bem importante, tá? Pra você não cair no automático, nem nas relações que você tá negligenciando e nem nos círculos que você tá mantendo por puro comodismo. No estudo sobre as Blue Zones, que são as zonas azuis e que concentram os centenários do mundo, que são as pessoas que vivem mais tempo de vida com qualidade, eles pesquisam sobre os fatores que levam as pessoas a essa vida longeva, com saúde, e em todas elas, independentemente da área do mundo, sempre tem o fator relações sociais, relacionamentos, amizades. Então as suas relações são, sobretudo, uma questão de saúde. Cuide bem delas. Nosso quinto sistema, e muito subestimado, eu acredito aqui que poucas pessoas param pra pensar que essa é uma área da vida que ela merece muito um sistema inteiro só pra ela, que é a autoestima. E antes que você pense que isso aqui é um papo de autoajuda motivacional, me escuta. Porque a autoestima é o quanto você confia em si mesmo, o quanto você se estima. E o nível dessa confiança, ele vai ditar a qualidade de muitas coisas que você faz. As decisões que você toma ou que você deixa de tomar. A qualidade do teu diálogo interno, sabe? O que você diz pra você mesmo, o que você aceita de você mesmo. A autoestima também é o que você faz quando ninguém tá olhando e quando tudo tá dando errado. Então a autoestima, ela não é uma coisa que você espera sentir. É o que você faz por você todos os dias. A sua autoestima, ela nunca tá ganha. Você tem que construir, tem que sustentar. E sem esse sistema funcionando, os outros 4 sistemas, eles vão desmoronar na primeira crise que você tiver. Porque quando a sua autoestima tá comprometida, você sabota o seu sono, você gasta por impulso emocional, você come por emoção, você para de investir na sua carreira, porque você simplesmente acha que, eu não mereço. Você se isola nas suas relações porque você acha que você vai decepcionar as pessoas. Você se culpa, você se pune, você desiste de muitas coisas. Então aqui eu vou te entregar 3 práticas para o nosso sistema de autoestima. A primeira é uma rotina de autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, o que você valoriza, quais são os seus gatilhos, onde você tende a ceder quando você não deveria. Pode ser terapia, psicoterapia, pode ser journaling, pode ser um bom livro, pode ser você fazendo reflexão consigo mesmo. O formato importa menos do que a regularidade.
precisa ser um hábito. Então é importante fixar esse sistema, coloca lembretes, coloca post-it, coloca no calendário, define isso como prioridade, quando você vai fazer. A segunda prática é o registro de conquistas, e eu não tô falando grandes conquistas, porque essas daqui você não precisa registrar, porque geralmente é justamente dessas aqui que a sua memória se recorda. Eu tô falando das pequenas. O que você fez hoje que foi difícil e fez mesmo assim? O que você entregou semanas atrás? O que você entregou agora que semanas atrás você não daria conta? O nosso cérebro ele tem um viés natural para registrar o que ele errou, ignorar o que ele acertou. Então a gente quer corrigir isso nesse sistema. A minha sugestão é que você crie um arquivo, seja um documento, seja nas notas do seu celular, e você vai registrando. Esse é um bom lugar, inclusive, para você visitar quando bater a bad, sabe? Uma prática que eu tenho é ter uma pastinha também com elogios. Apesar de que a autoestima ela é um recurso interno, nunca vai fazer mal você se lembrar dos elogios que você já recebeu, do bem que você faz e do impacto que a sua existência tem na vida das pessoas. A terceira prática aqui é linguagem interna de respeito com você mesmo. Então, o que você diz pra você mesmo quando você erra? O que você diz quando você tá enfrentando alguma coisa difícil? Se você não toleraria ouvir isso de outra pessoa, você não deveria tolerar ouvir nem de você mesmo. É muito comum a gente acabar pesando demais o chicote pra cima de nós, sem perceber que isso contribui para que a gente se sinta com mais medo do que com mais confiança. E aí a gente acaba se sabotando mais vezes do que se honrando. Então presta muita atenção nesse diálogo interno, tá? É muito sério. Uma autoestima sólida é a capacidade de você continuar mesmo quando tudo tá difícil. É o que de fato vai fazer esse sistema durar quando a sua motivação for embora. É a sua fundação. Investir em sistemas e trabalhar em volta deles garante que você não dependa do seu humor, não dependa de condições externas e você conclua mais coisas ao invés de só ficar tecendo comentários, narrativas ou frases de que eu quero. Não adianta você querer ou você dizer que você sabe onde você quer chegar se você não consegue construir um caminho que te economize energia para que você chegue lá. Bom, você acabou de ver 5 sistemas aqui comigo: saúde, finanças, carreira, relações e autoestima. Cada um deles tem uma lógica muito simples, que é tirar a decisão desse improviso e colocar dentro do sistema. Fazer com que o comportamento certo aconteça por padrão e não por força de vontade. E eu sei o que você pode estar pensando que é muita coisa, e é por isso que a gente precisa alinhar aqui antes de você ir embora, tá? Não precisa ser tudo de uma vez. Não é pra ser tudo de uma vez. Você vai escolher um. Qual que é o sistema que tá mais latente pra você agora? Que precisa de mais atenção? Aquele sistema que puxa todos os outros. Lembra que eu falei de Pareto no começo? Você define bem esse sistema e começa daí, de uma maneira pequena, consistente, por tempo suficiente pra ele virar uma estrutura que vai sugar menos a sua energia e vai te dar mais resultado. E aí você vai usar as ferramentas que forem necessárias. Você vai fazer acordos com as pessoas próximas de você, você vai colocar na sua agenda, você vai anotar num quadro grande, você vai colocar post-its, você vai criar sistemas que te ajudem a executar os sistemas. Vou te dar um exemplo. Lá no sistema do sono, se você quer sempre dormir num mesmo horário, você precisa sempre pensar um passo antes. Então presta atenção que essa parte é muito importante para a execução do seu sistema. Poxa, eu quero colocar que eu vou dormir sempre às 11 horas. Só que se você não para pensar em tudo que você faz antes das 11 horas, isso vai falhar. Então eu preciso pensar retroativo. Poxa, no momento que eu chego em casa, quais são as coisas que eu faço? Porque às vezes a gente pode pensar, mas eu só paro de fazer as minhas coisas meia-noite. Como é que eu vou dormir às 11? Percebe? Então eu preciso primeiro ver tudo que eu faço antes e reorganizar essa parte, para que eu realmente entenda, poxa, dá para eu dormir às 11? E se eu falo que não dá, realmente não dá ponto, ou não dá porque eu não tô revisando tudo que vem antes. E aí, beleza, você fez toda a sua higiene do sono, você reduziu telas antes de dormir, você cumpriu acordos com você mesmo, você está sendo bem disciplinado e você vai dormir às 11 horas. Você pode criar lembretes para isso.
Você pode já deixar a sua cama organizada para você dormir. Então, por exemplo, se você tem mania de deixar muita coisa sobre a cama, isso pode ser, olha que engraçado, talvez você não conecte uma coisa com a outra, mas isso pode ser um obstáculo para você ir para a cama mais cedo. Porque às vezes a gente pensa, putz, eu ainda tenho que ir lá arrumar as coisas. Então, elimine todos os pontos de fricção. Os sistemas, eles foram criados para isso. Eliminar fricção, diminuir gasto de energia. E aí tudo bem, você foi lá, decidiu que quer dormir às 11 e conseguiu. Mas você quer dormir às 11 e você quer acordar às 6 da manhã. Como que eu construo um sistema para que me ajude a acordar às 6 da manhã? Poxa, eu já sei que eu tenho o hábito de que quando o despertador toca, eu bato a minha mão no despertador e desligo esse despertador. Isso não é um sistema. Isso, na verdade, é você falhando e você já sabe, percebe? Para construir um sistema, eu preciso também mapear quais são os meus próprios gargalos, onde eu posso me auto-sabotar para que eu possa construir sistemas para os sistemas. Então, um sistema aqui do sono para acordar, nesse caso, seria: eu deixo meu celular num outro cômodo, eu deixo meu celular no banheiro, para que quando ele desperte, para que quando ele toque, eu levante para precisar desligar. Assim eu não tenho como simplesmente esticar o braço e bater a mão ali. Existe uma regra muito legal, que é a regra dos 20 segundos. É 20 segundos de uma maneira lúdica, mas a ideia dela, no fim das contas, é: como que eu torno uma tarefa que eu quero fazer 20 segundos mais fácil e algo que eu quero evitar 20 segundos mais difícil. Então, sempre pensa nisso nos sistemas. Como que eu vou deixar o sistema que eu quero criar mais fácil e aquilo que eu não quero focar mais difícil? Você vai ver que o sucesso, ele não é um sprint. O sucesso, ele é um resultado de quem consegue se mover na mesma direção por bastante tempo. E você vai conseguir se mover por muito tempo quando você realmente parar de ficar dependendo de sentir vontade de fazer as coisas e começar a depender desses sistemas de uma maneira séria. O meu objetivo aqui é que você pare de parar. É que você pare de ter todos os anos as mesmas metas. É que você pare de se frustrar pensando: poxa, mas eu quero tanto, por que eu não chego lá? Porque existe um caminho, e esse caminho precisa ser facilitado por você mesmo. E se esse vídeo fez sentido pra você, encaminha ele agora pra alguém que você se importa, pra alguém que pode se beneficiar desses sistemas também. E claro, se você ainda não se inscreveu, aqui fica mais uma vez a convocação. Toda semana tem conteúdo sobre liderança, sobre comportamento e desenvolvimento pessoal por aqui. E já me conta nos comentários, qual dos 5 sistemas que você mais precisa construir agora? Conta pra mim. As respostas, elas sempre me ajudam também a entender o que trazer pra você em outros vídeos, tá? Então manda aqui embaixo que eu leio tudo. Um abraço grande e até o próximo episódio.